Seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Que bom, né? Alguém lembra se estava frio ainda lá fora? Esse fogo maravilhoso do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que sempre que clamamos, Ele vem. É automático, pedis e recebereis. Essa é a promessa. Hoje, esse nosso grupo de oração nos proporciona esse momento. Quando a gente está sendo conduzido pelos servos desse grupo, a gente tem esse contato com o nosso irmão, a gente coloca a mão sobre o nosso irmão. Eu não sei se a pessoa que estava do teu lado é teu esposo, é tua mãe, é teu filho, é teu irmão, teu vizinho. Por que nós não temos essa disposição no dia a dia? Por que a gente dentro da nossa casa não consegue pegar assim o nosso esposo, nosso filho e falar assim, ó, vem Espírito Santo, vem trazendo graça na vida desse meu irmão, vem abençoando os seus caminhos. A palavra de hoje vem nos falar sobre vigiar e orar. Será que lá na nossa casa nós estamos tendo esse momento que tivemos agora? A gente está vigilante dentro de nossa casa? Como que está a nossa vida de oração? Como que a gente está? Hoje, a palavra vai nos mostrar um Jesus que não está promovendo cura, que não está promovendo milagres, mas que está prestes ao maior ato de amor. Ele está se preparando para se dar por mim e por cada um que aqui está, por cada pecador. Então ele está sendo duro, ele não está passando a mão, ele vem nos dar um alerta. E meus irmãos, que o Espírito Santo nos abençoe nessa noite, que Ele me abençoe para poder transmitir a sua mensagem e que abençoe vocês para compreendê-la. Porque o que Jesus nos fala hoje está cada dia mais perto de acontecer. Amém? A palavra de hoje está em Lucas, capítulo 21. A partir do versículo 34. Eu sou Giovanni Rocha, tenho 35 anos, sou servo desse grupo maravilhoso de oração, Grupo São José. Sou casado com a Lucimara. Hoje sou pai de 2. Um ainda está no forno. Se Deus quiser. Bíblia da Ave Maria, página 1378. E nesse tempo,
o Senhor me chama para o ministério de pregação. E nesta noite, Ele me deu essa missão de transmitir essa mensagem de vigilância. Todo mundo encontrou? Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 34. Todo mundo encontrou? Amém. Quem encontrou, amém? Quem não encontrou, misericórdia. A gente nunca mais teve Maranata, né? Maranata é quando, quem ainda não conhece, quando você encontra, você diz amém. Encontrei. Misericórdia, preciso de ajuda para encontrar. E Maranata quer dizer, vem, Senhor, porque é só você achar para mim. E a gente não teve mais Maranata. Estamos evoluindo. A palavra nos diz assim: cuidado, para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida, e não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face de toda a terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Como falei, é um texto pesado. Jesus começa dizendo: cuidado. Porque, como o Lucas falou, a gente tem o rosário hoje na mão. Vocês veem muitos servos andando com o rosário no bolso, vocês já perceberam? Não é amuleto. É que a correria do dia a dia muitas vezes faz a gente talvez esquecer, ou talvez apenas não dá tempo para toda vez que você está andando e balançou, você lembrar: já rezei? Opa, ainda não tive o meu momento com Jesus. Só que muitas vezes hoje a gente nem está levando mais junto porque a gente tem vergonha. O que vão falar desse crucifixão velho aqui grande fora na perna? A gente está indo para a Santa Missa hoje e não leva o rosário. A gente chega na missa talvez em cima da hora, correndo, nem a genuflexão a gente está fazendo mais. Será que nossa vida de oração está boa? Será que a nossa vigilância está como Jesus nos alertou aqui, para nos mantermos atentos, acordados? Mas essa palavra, se a gente só pegar esse texto, a gente se pergunta: mas para que tanto cuidado? Para que ficar acordado? Para que tudo isso? Então a gente precisa entender o que Jesus está querendo nos alertar. No Evangelho de Lucas, o evangelista, ele não conheceu Jesus. Ele não foi um discípulo de Jesus. Mas ele correu atrás de Jesus. E ele fala desse jeito tão bonito, em alguns textos tão apaixonantes,
Porque ele conversou com a mãe de Jesus para poder falar de Jesus. Por isso esse olhar diferente. Por isso que quando você lê o Evangelho de Lucas, tem detalhes, tem coisinhas diferentes dos outros evangelhos. Porque foi a própria mãe que passou para ele. E como os evangelistas vinham escrevendo sobre Jesus, tinha as cartas escrevendo sobre Jesus, ele resolveu organizar. Então ele dividiu o evangelho em 7 partes. Ele começou então com o nascimento e a vida oculta de Jesus e de João Batista. No segundo, ele fala sobre a preparação do ministério de Jesus. No terceiro, ele já fala do ministério de Jesus na Galileia. No quarto, ele fala sobre a subida de Jesus para Jerusalém. E no quinto, que a gente vai tratar, é do ministério de Jesus em Jerusalém. Aí depois ele vai falar da paixão de Jesus. Por isso que eu falei, esse discurso foi um pouquinho antes desse ato de amor, onde ele ia dar a vida por nós. E aí no sétimo ele vai falar depois da ressurreição. Então nesse quinto, ele vem já falando do ministério, lá em Jerusalém. E tudo começa com uma data bem festiva para a nossa igreja. Quando Jesus ia sair do Jardim das Oliveiras para entrar em Jerusalém. Vocês conhecem. Ele manda 2 discípulos à frente para pegar um burrinho, para ele entrar na cidade. Vocês lembram? Que data é essa? Domingo de Ramos. E ele é aclamado. Então, ele vem dividindo. Tudo começa aí. Aí depois, logo quando ele está descendo para entrar em Jerusalém, ele vê a cidade. E ele tem a primeira lamentação. Quando a gente se pergunta, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. A gente acha que foi o único. Mas aqui, Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Tipo querendo dizer assim, ai Jerusalém, se você entendesse quem está entrando. Ai, se você conhecesse a luz do mundo, como João fala. A luz do mundo veio, nós não a reconhecemos. A verdade veio, nós não escutamos. Nós não a reconhecemos. Então foi a primeira lamentação de Jesus. Aí tem aquela chegada onde ele expulsa os comerciantes, os vendedores do templo. Vocês estão fazendo da casa do meu pai um comércio? E ele ensinou no templo. Ele foi confrontado no templo. E ele explica. Uma forma amorosa, mas como uma sirene de alerta mesmo. Sabe quando pega fogo num lugar que tem o alarme de incêndio, que faz aquele barulhão? Foi assim que Jesus quis falar com todos. Então, primeiro, ele preparou eles. Primeiro, Jesus veio falando: virão dias que não restarão pedras sobre pedras. No templo, ele começou falando do templo, que muitos questionavam. Existem muitas pedras preciosas aí no templo. É sempre cheio de muitas ofertas. Como se aquilo fosse errado. Dar o melhor para Deus parecia ser errado. Mas quando alguém quer te destruir, quando alguém quer te complicar, as tuas boas ações, para essas pessoas também estão disfarçadas.
Dá a impressão que você quer alguma coisa a mais por trás daquilo. Aí Jesus falou: pois é, pedras preciosas, muitas ofertas. Sabe o quê? Contemplem enquanto ainda há tempo, pois chegará o dia que não ficará pedra sobre pedra. Mas ele falou: isso vai acontecer, mas não antes de vocês serem perseguidos, de vocês serem presos, serem entregues nas mãos de reis, nas mãos de governadores. Ele falou: entregue às sinagogas. Haverá esse dia vai acontecer. Mas, se isso acontecer por causa do meu nome, isso é testemunho. Isso não é inveja, isso não é trairagem. Para você que está passando pelo que Jesus falou, por causa do seu nome, é vantagem, é testemunho. E esse dia vai vir. Jesus afirma: vai ter pai e mãe entregando filho, vai ter irmão entregando irmão, os parentes vão entregar os próprios parentes. Isso vai acontecer. Jesus não falou pode, ele falou vai acontecer. Só que ele diz assim: então, cuidado. Cuidado para quê? Para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão, pela embriaguez. Fiquem acordados. Mas como assim ficar acordados? Daí que vem a vigilância. Na parábola que ele contou sobre o joio e o trigo, em que momento que o trigo foi plantado no meio do joio? Porque os servos na parábola chegam e dizem para o mestre, para o seu senhor: mas se você só plantou semente boa, como que tem esse joio aí no meio? A parábola mesmo diz assim, ó: enquanto dormiam, veio o diabo e semeou o joio. Ficar acordados, ficar vigilantes. O que é mais fácil quando um bandido pensa em assaltar um banco? Ele vai num horário que está cheio de gente? É mais fácil? Ou no horário que não tem ninguém? Quando ele vai roubar uma casa, é mais fácil quando ele sabe que o dono da casa está lá? Acordado, esperto? Ou no momento que talvez ele está muito dormindo, ou que ele não está em casa? Assim é o diabo na nossa vida. A palavra nos diz: como um leão feroz, ali ó, nos cercando, só esperando nós cochilar. E Jesus vem e diz assim, ó: não se deixem seus corações pesados pela embriaguez, pela devassidão, porque o leão está aí, ele está rugindo do teu lado, prontinho, só esperando você cochilar. Se mantenha acordado, se mantenha vigilante. E ele deu prova disso, quando na sequência, na paixão, quando ele sai para orar, logo depois da Santa Ceia, ele convidou, a gente pode pensar assim, seus 3 discípulos
em que mais confiava, Pedro, João e Tiago, para irem com ele no monte para orar. Chegou e deu ordens explícitas, diretas: ficai comigo, vigiai e orai. Quando ele saiu e voltou, eles estavam dormindo. O que ele falou? Não conseguistes ficar nem um pouco acordado comigo? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O nosso humano é muito fraco. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu participo do grupo de oração, eu participo da Santa Missa todo domingo. Mas dou aquela cochiladinha e entro numa fofoca. Dou aquela cochiladinha e dou motivo para ser uma divisão na vida do meu próximo. Talvez só aquela roladinha no Instagram, aí os homens veem aquela mulher bonita, as mulheres verem aquele homem atraente, mas é só uma curtida. Se mantenham atentos. Numa pregação o Padre Léo falou assim: a minha carne é fraca, e Jesus falou que a carne é fraca. Aí eu tenho uma tendência a mulheres bonitas, tenho uma queda por mulher bonita. Aí eu estou indo no meu carro e a mulher bonita está indo a pé. Se eu sou fraco, para que oferecer carona? Para que trazer o perigo para perto de mim? Isso é se manter vigilante. É você observar o perigo. E aí você ora. Vigiar é você se colocar à disposição da vontade de Deus. Orar é você conversar com Deus. E agora que temos essa visão, que temos esse ensinamento de Jesus, eu fico imaginando que no texto Lucas escreve palavras para mostrar o que aconteceu, como se a gente fosse falar do encontro de hoje. Teve dança no começo, teve um clamor ao Espírito Santo e uma pregação. Mas pensou se a gente fosse colocar todas as palavras? Eu fico realmente pensando que Jesus falou tudo isso, mas ele entrava profundamente. Porque você acha que ele falando isso, será que ninguém teve assim, mas Jesus, o que você está querendo dizer? Será que ele não respondeu? Será que foi só as frases prontas assim? Será que não teve aquele momento em que você colocou a mão no teu irmão, que você clamou o Espírito Santo nele? Que geralmente não é detalhado. E são esses detalhes. É isso que é entrar na palavra de Deus. É você mergulhar na palavra de Deus. Você entender o porquê Jesus fez isso, porque Jesus está fazendo isso ou aquilo. E aí Jesus fala: vigiai e orai, para vocês serem fortes. Ele não vem passar a mão e dizer assim, vigia e ora, que o mal não vai acontecer, que essa Jerusalém não será destruída, que você não vai sofrer tentação. Ele fala: vigiai e orai, para que você seja forte, para escapar da tentação, para você enfrentar o perigo. E o principal, para que lá naquele último dia, o dia em que olharmos para o céu, numa nuvem, Ele descendo com todo o poder, com toda a glória, para que eu e vocês consigamos ficar de pé diante do Senhor. A palavra vem nos dizer: vigiai e orai, dobrai o teu joelho,
para que no último dia você fique de pé, e não o contrário. Não vivamos hoje talvez empinados, cheios de orgulho, autodependentes, para no último dia cairmos de joelho diante do Senhor, implorando misericórdia, e ter que ouvir dele: mas quem é você? Eu não te conheço. Meus irmãos, a palavra é dura, mas ela vem trazer a chave para a salvação. E a chave da salvação é vigiar e orar. É se manter forte. É se manter perseverante. O céu é dos violentos. Não aquele cara covarde. Violentos na fé. Violentos na oração. Violentos contra o inimigo. Esse cara violento que é capaz de enfrentar as próprias vontades. Aquele cara que tira o egoísmo de dentro de si, tira a vaidade de dentro de si e se prostra diante desse Deus maravilhoso. O único que veio e deu a sua vida para nos salvar, que veio para nos capacitar. E eu desejo do fundo do coração que todos nós no último dia estejamos de pé. Então neste momento, vamos ensaiar? Vamos ficar de pé neste momento? Neste momento, meu irmão, você está diante do único capaz de te dar a salvação. Você está diante daquele que vai vir na nuvem com todo o poder e toda a glória. Então, meu irmão, neste momento, olha fixamente para o sacrário e coloca as mãos no teu peito, porque sim, nós somos sacrários vivos do Senhor. Jesus está pulsando aqui dentro de nós. O Espírito Santo está correndo nas nossas veias neste momento. Ele está purificando. Ele está nos libertando de toda amarra. Ele está nos libertando de todo egoísmo, de todo o joio que foi plantado no nosso coração, daquela inimizade, daquela fala mal de você que te deixou tão perturbado. Não perturbes o vosso coração, assim diz o Senhor. Então, meu irmão, neste momento, olhando firmemente para o sacrário, se coloca diante dele e diz: Senhor, neste momento de angústia, em que enfrento tantas batalhas, eu sou tentado, Senhor. Eu sou tentada, Senhor. Na minha casa, no meu bairro, no meu trabalho, e até mesmo, Senhor, dentro da tua igreja. Mas agora, Senhor, com os olhos abertos pelo Espírito Santo, eu quero olhar firmemente para Ti. E quero ser renovado por Ti. Fazei de mim, Senhor, um servo, uma serva, perseverante na oração, vigilante, e disposta a ficar de pé no último dia. Meu irmão, enquanto a gente vai ouvindo essa canção, continua esse diálogo, Senhor. Continua essa oração. Continua esse momento único. Continua falando com Ele. Não para de falar.
Isso é orar, é você falar diretamente com Jesus, e Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo que foi trazido pela intercessão da Virgem Maria no meio de nós, nos permite esta graça, meu irmão. Então, meu irmão, continua falando com Ele. Sim, Senhor, vem me fazer forte, vem me fazer perseverante, Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe um galo vai cantar seu canto, no céu, no sul vai resplandecer o manto. Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Meus irmãos, não deixe que essa noite seja só mais uma noite na vida de vocês. Chegue em casa, se possível, retomem a passagem de hoje. Retomem a leitura bíblica. Pois quando você lê, você ora, você conversa com Deus. Pois essa palavra é a palavra de Deus. Toda vez que você lê, que você começa a dialogar com o Senhor, esse é o teu momento de oração. Faça um propósito com você mesmo. Ah, mas eu só sei rezas prontas, eu só sei Ave Maria, eu só sei Pai Nosso. Já dá um terço. Ah, mas eu só sei. Começa, dá o teu pontapé. No momento que você fazer uma oração, quando você vê, você está dialogando com o Senhor. Quando você tiver um problema, não é para a amiga que você tem que contar, não é para o fulano, para o ciclano, é para Deus. Começa esse momento com Ele. Ah, mas eu preciso de ajuda. Hoje, meus irmãos, tem tanta gente evangelizando. Se você ligar o teu Instagram às 4 horas da manhã, tem rosário na madrugada. Se você ligar em qualquer canal de evangelização, com certeza tem uma missa, tem um retiro. Está tudo aí. E o principal, aqui na nossa cidade, dentro da cidade, a gente tem 2 igrejas, com 2 sacrários. E o Senhor está aqui. Gil, desculpa, mas o Espírito Santo, ele está me pressionando que eu preciso falar. No momento do canto, ele me mostra várias pessoas aqui, talvez eu também me inclua nesse, tá? São situações desse negócio de vigiar e orar, de pessoas, talvez é amigos, talvez é parentes, que me buscam, vão ao meu encontro só para falar de fofoca, falar mal dos outros e às vezes se lamentar. E o Espírito Santo diz para a gente se afastar dessas pessoas que nos procuram para coisas ruins, para fazer o pecado. E a gente, para nós pararmos, de nós procurarmos essas pessoas, de se lamentar, de fofocar, de falar da vida dos outros e procurar Ele. O Espírito Santo me diz isso. Está na hora de tomar uma decisão, me procurar e não procurar aquele que te faz pecar. Então que hoje, Gil, é muito importante isso.
que a gente esteja vigiante e de pé, que a gente saiba realmente a procurá-lo. Amém. Amém. Meus irmãos, a igreja está sempre aqui. Jesus está sempre vivo aqui. E o momento mais importante de se fazer comunhão, comum união com o Senhor, é na nossa oração mais importante. A oração que nada substitui, que é a Santa Missa. Mas não vamos fazer mais a Santa Missa como um checklist. Vamos fazer da Santa Missa como uma verdadeira oração, o lugar que eu vou para ser um só com o Senhor. Então vamos nos preparar para a Santa Missa. Eu vou na missa no domingo, então eu vou acordar cedo. Eu vou estar bonito para um encontro com Cristo. Eu vou estar puro. E para mim ficar puro é a confissão. Eu vou procurar o sacerdote. Eu vou me confessar. Eu vou estar em estado de graça. E aí receber o Senhor. Meu irmão, é o exercício mais bonito de oração, é a Santa Missa. Amém? Amém. Então neste momento, as crianças também estão chegando, que elas façam junto com nós. Vamos fazer um momento de agradecimento a esse Deus maravilhoso? Esse Deus que falou conosco, esse Deus que nos mostrou a verdade, que nos mostrou o caminho da salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter sempre ter ouvido as minhas preces. Obrigado, Senhor, por ter colocado este grupo de oração na minha vida. Obrigado, Senhor, por ter colocado sacerdotes para cuidar da minha alma. Obrigado, Senhor, por ter nos abençoado cada dia com saúde. Obrigado, Senhor, por ter me dado a oportunidade de estar aqui nesta noite e ter te escutado, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar sempre atento ao meu clamor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.